Muito bem. Então, meus amigos, muito boa noite de novo a todos. Nós estamos na página 207 e vocês vão recordar-se de que nós estamos numa temática muito importante, em continuação e em sequência, portanto, a outras relacionadas, olhando agora o tema número 5, desobsessão, dois pontos, recursos espíritas. Isso teve início na página 205 da nossa apostila. E na vez anterior, nós trabalhamos alguns detalhes interessantes, esmiuçamos um pouquinho o item 1.1 sobre o valor da prece, tanto no sentido como recurso terapêutico, mas muito como um recurso de uma medicina preventiva, não é? Fazendo uma analogia com as coisas da medicina, e que não é à toa, é uma analogia muito pertinente, porque o drama da obsessão, ele pode ser como que entendido como um processo que pode se tornar muito doloroso, de difícil tratamento e que vai requerer, não é, todo o empenho daqueles que se mobilizam para ajudar os obsidiados e também os obsessores. Então, a prece, nós vimos, tem um valor quase que crucial em tudo isto, né? Claro que eu me refiro à prece com humildade, com desinteresse, com naturalidade, com uma liberdade de pensamentos, não é tanto no sentido de auxiliar a recuperação do paciente, como no sentido da prevenção da própria obsessão. E aí chegamos na 207, e agora nós vamos retomando-a a partir do item 1.2, já no finalzinho da página. Aprimoramento íntimo, que é algo que nós também associamos à expressão reforma íntima, autoconhecimento, educação dos sentimentos, tudo isto é do mesmo departamento, não é? Então, vejamos, a prevenção e cura de enfermidades espirituais exige renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz ou se comprazia. E aqui nessa frase, prevenção e cura, enfermidades espirituais, nunca é demais, meus amigos, que nós recordemos que, afora a questão direta da obsessão pura e simplesmente, todas as doenças importantes, todas, seja o câncer, a neoplasia, sejam as doenças reumáticas, pleuropulmonares, respiratórias, sejam os problemas cardiovasculares, as infecções por vírus, bactérias, protozoários, fungos, tudo isto tem uma relação com o mundo espiritual invisível. É muito difícil nós encontrarmos um doente na clínica médica ou numa especialidade qualquer que a sua enfermidade não tenha relação com ações espirituais de desencarnados relacionados ou à vida presente do enfermo ou, com muito mais razão, a vidas pretéritas. Então, toda vez que você atende espiritualmente na casa espírita, no grupo mediúnico, um caso de depressão grave
um caso de autismo, uma neoplasia de mama ou de pulmão, um paciente com artrite reumatoide ou com pênfigo foliáceo, sempre há aí uma questão kármica mais ou menos complexa, e por causa disto mesmo, espíritos que involuntária ou voluntariamente estão como que participando do processo. E, como vocês muitos já conhecem, é exatamente quando nós cuidamos destas influências ocultas, quanto às mais variadas patologias humanas, é que nós podemos ter algo além e muito importante para melhor, a par do tratamento médico da medicina contemporânea, para que o prognóstico seja melhor, para que os resultados sejam mais positivos, que, aliás, é o que todos os envolvidos desejam. Seguindo adiante, para tanto, é preciso trabalhar a própria vontade a fim de colher bons resultados. Aliada à prece, a vontade é força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, liberando-o das faixas de influências negativas. E aqui vale lembrar também que, em relação aos doentes, tanto quanto em relação a doentes mais graves e a pessoas com transtornos mentais, concretamente, pessoas obsidiadas em dramas mais complexos, muitas vezes, ou quase sempre, o desconhecimento das questões que envolvem o processo da doença faz com que tudo dependa muito da ajuda externa pela medicina acadêmica convencional, medicamentosa ou com suas variantes, e a questão da obsessão e também das doenças da ajuda da equipe espiritual da instituição espírita, que supervisiona, coordena, dirige a reunião mediúnica, que é a peça principal para que haja a libertação, para que esses vínculos antigos desse flagelo da humanidade sejam desfeitos e nós possamos ter uma mudança nas manifestações da doença. Ou, quando não é uma doença classicamente, é um processo obsessivo típico, como se não relacionado a um código de doença conhecido pela medicina. Então, aliada à prece, ele fala da vontade, mas é que muitas vezes a vontade fica tolhida pela própria obsessão, seja qual for o tipo de caso. Por isso que muitas vezes é fundamental a ajuda de fora, num primeiro momento. Já num segundo momento, é preciso convidar o paciente a algo a se fazer, a que ele faça, ou ela, bem diferente do que era antes, até convidando a ele, a ela, para entenderem o processo, para começarem a participar da sua própria melhora. E essa participação, ela depende muito de conscientização e da ideia da mudança, porque se não houver mudança, pode haver melhora clínica por várias razões das citadas, mas muitas vezes ali adiante o problema retorna ou surge uma outra questão clínica ainda relacionada com influências espirituais ocultas. Por quê? Porque hoje nós cuidamos de certos espíritos que, na atualidade,
estejam fazendo parte daquele drama. Mas se não há uma melhora pessoal, não é? Não há um esforço do paciente, amanhã serão outros espíritos que ele, por questões de afinidade, atrairá para si e que poderão até ocupar o mesmo espaço que aqueles que já foram encaminhados ocupavam até então. Então, é importante que haja entendimento de como as coisas funcionam e do quanto nós temos que conversar, esclarecer, orientar, sugerir mecanismos simples de refazimento, de mudança, de esforços numa direção que signifique recuperação psíquica gradativa de qualquer um deles ou delas. Vamos adiante. Para a sua transformação íntima, liberando-o das faixas de influências negativas. É bem aquilo que vocês, de um certo modo, já conhecem muito bem, mas que nós muitas vezes deixamos de lado. E o que mais nos atrapalha quando nós somos as vítimas, no sentido, vítimas entre aspas, de processos de influências ocultas, é exatamente o desconhecimento, a indiferença, querermos que a espiritualidade faça tudo por nós, mantendo-nos nesta espécie de inércia, em que então eles, os bons espíritos, farão tudo e eu sigo a minha vida, não precisando de mudar em nada no meu dia a dia. Então, esta postura, ela não é boa, obviamente, e ela vai indicar que logo a seguir o problema retornará e às vezes até mais acentuado e, portanto, carregando consigo um sofrimento ainda maior. Não é? E mais do que isto, às vezes nós pensamos assim, não é? Ah, não, eu preciso me esforçar para ficar livre das más influências. Tudo bem, em parte é isso mesmo, mas não é isto o mais importante. Nós temos que refletir e ajudarmos a quem quer que seja a refletir conosco que a mudança de atitudes, de posturas, de pensamentos, de ideias, de atitudes no sentido do que nós queremos na vida atual, não é para nos livrarmos disso ou daquilo, é para nós crescermos, sermos melhores como almas ou espíritos, e disso é que decorrerá a nossa felicidade. Todos não querem ser felizes, uns mais conscientes desses processos, outros menos. Então, a ideia qual é? A mudança não é só para a libertação, para que os espíritos imperfeitos se afastem de nós. Eles se afastam quando veem que não faz mais sentido para eles estarem nos acompanhando como até então. Mas o que mais é importante é a ideia: o que eu quero para o futuro? Continuar com as limitações que eu tenho hoje ou buscar esse aprimoramento mental, emocional, afetivo, psíquico, espiritual? Porque, do contrário, para que estaria servindo a encarnação atual se eu sou como que provocado a buscar a reforma íntima, mas não busco? Provocado
pelos processos difíceis que vão sendo vividos. Mas o que é o mais importante? Não é que eu me torne uma pessoa melhorzinha, mais virtuosa, fraterna, empática, humilde, endereçando a mim mesmo para um futuro que aguarda todo mundo. E esse futuro depende do presente. E no presente, qual é a lição de casa? A evangelização. Não a evangelização como um mero rótulo. Eu participo dessa ou daquela reunião. Eu sou facilitadora disso ou daquilo. Claro que é um processo lento, mas ele precisa ser consciente. Cada dia é um tijolinho na construção de um eu melhor. Muito bem, seguindo um pouquinho adiante, liberando-a das faixas de influências negativas. Para o espírito Emmanuel, vejam só o nosso querido amigo espiritual novamente conosco. A vontade assemelha-se à gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. A ideia, né, do instinto como algo fundamental na história de todos os reinos até o hominal, que continua, de certo modo, conosco, mas a ser gradativamente substituído, renovado, acrescido dos aspectos que mais vão importar no sentido da ascese, no sentido da verticalidade do processo, porque, do contrário, vida após vida, nós vamos permanecendo na horizontalidade, que muitas vezes vem até pela ciência, pela filosofia, pela arte. Mas verticalidade é outra coisa. E a única que permite a ascensão espiritual e a chegada, mesmo que lá longe, ao reino de Deus, é exatamente a ascese, que depende das virtudes acumuladas, guardadas, mantidas por qualquer um dos filhos de Deus, aliás, em qualquer lugar do universo. Uma só coisa, no entanto, é fundamental. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Por quê? Porque há o núcleo saudável da alma humana. É um núcleo divino, inexpugnável por qualquer das forças não divinas do universo. De tal maneira é o que estudava o psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Então, esse é o Cristo interno, dito de uma outra maneira. Então, é ele que precisa crescer dentro de nós, ocupar o maior espaço possível, crescendo esse espaço a cada intervalo de tempo e visto mais de longe a cada encarnação. Senão, do contrário, a reencarnação atual
terá valido muito pouco, porque ela existe para quê? Para o crescimento. Seguindo, então, não se trata de realização incompleta, ocasional ou de falso empreendimento. Ele deixa bem claro: é preciso perseverar com firmeza, transformando a vontade em aliada disciplinadora da vida. Perseverança no bem. É através das ideias, das palavras e, sobretudo, das ações que formamos nossa atmosfera particular, capaz de nos identificar perante nossos ou nossas companheiros de jornada. O aprimoramento íntimo é obra de autoeducação, reclamando, entre outros recursos, o tempo e a virtude da perseverança. Então vejam que lindo isto, né? Chega a ser poesia. Nós podermos ver com palavras tão bonitas da língua portuguesa, né? Esse cântico, eu diria, de motivação para o nosso crescimento. Então, a outra questão é o livre-arbítrio, não é? Aquele que desperta para essas questões dificilmente não atende a uma espécie de uma súplica íntima de busca pela autorrealização que advém do autoaperfeiçoamento. Item 1.3. Lembrem-se que nós estamos estudando a questão da obsessão. Então, mais um recurso de tratamento. O obsidiado encontra-se envolvido em fluidos negativos provenientes do obsessor, que lhe perturbam a harmonia interior. Eu queria lembrar aqui que o doentinho de problemas médicos, todos mais sérios, o doentinho aturdido, consciente ou inconscientemente, por um processo obsessivo, típico dos estudados pela doutrina espírita, ele, sendo encarnado ou desencarnado, ele tem perispírito. E assim como o corpo, quando encarnado, se ressente do drama vivido por qualquer um, obsidiado num grau mais relevante, o perispírito também sofre, e sofre muito as consequências que vêm do mundo interior do obsidiado e que vêm do mundo externo, do mundo espiritual, pelos pensamentos, desejos daqueles que querem o prejuízo do encarnado ou dela. Então, essa consciência nos ajuda a entender o valor da oração, o valor agora do passe e da água magnetizada. Então, sigamos. É necessário substituir tais energias deletérias que impregnam o perispírito e o corpo físico do enfermo encarnado, pela transfusão de elementos reparadores fornecidos pela prece, pelo passe e pela água magnetizada ou fluidificada. Então, é uma tríade de recursos. Por nós, por todo mundo. O passe, atividade usual da casa espírita,
é energia de natureza magnético-espiritual que apresenta significativo valor terapêutico. E é o próprio Allan Kardec que elucida dizendo: nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo, mediante ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade. É preciso que se expulse o fluido mau, a molécula malsã, como Kardec também disse, com o auxílio de um fluido melhor, moléculas sãs, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo, como uma química em favor da cura, da melhora de qualquer um de nós. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral, mesmo que incipiente. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade, ou seja, a autoridade depende da elevação de quem a exerce. É natural isto. Então, meus amigos, nós precisamos nos lembrar algo que já foi comentado antes, que para os obsidiados, os doentes, o espiritismo, as atividades espíritas sérias de uma casa espírita bem orientada é um bálsamo extraordinário, é uma bênção para o planeta. Mas nós não podemos esquecer que nós somos como que um grãozinho de areia numa praia imensa. Por quê? Porque somos 0,7 milionésimos% da humanidade encarnada na Terra. E o mundo inteiro vive esse drama. É como se a praia toda tivesse contaminada de esgoto, como acontece em praias, às vezes, em qualquer lugar litorâneo no Brasil ou no mundo. Então, nós precisamos nos esforçar mais para divulgarmos essas coisas, nem que mesmo não só para espíritas, mas para espiritualistas, para pacientes, para que todos, qualquer um, tenha uma noção melhor da realidade. Porque isso que nós estamos conversando há várias semanas é algo completamente ignorado. E dependendo se você fala isso num determinado fórum, né, você pode não ser devidamente aceito nas suas colocações. Por isso que é um compromisso nós estarmos lidando com isso. E nunca nos retrairmos. Eu acho que, porque no meu trabalho eu não posso falar de religião. Pode. Você não vai fazer proselitismo religioso, mas você pode perguntar sobre a crença das pessoas. Esse é um tema da medicina atualíssimo, nessa questão da religiosidade, espiritualidade e medicina. Então, não confundamos nós querermos, num posto de saúde, não lidarmos com questões metafísicas, filosóficas, morais ou religiosas, com o pretexto
de que, não, eu sou funcionário do Ministério da Saúde, então eu não posso me envolver com isto ou com aquilo, porque pode e não só pode, quanto deve. Consultório particular, então, tanto quanto. Terapia intensiva, emergência, de tal maneira que esse pode ser um tema, não é? A relação de espiritualidade e religiosidade atualmente em medicina. E aí vocês vão ver coisas extraordinárias. Então, nós não podemos nos furtar. Por quê? Porque nós não estamos, os que têm noções espíritas, ou são médiums, ou têm uma vivência interessante na seara espírita cristã, nós não podemos perder tempo, no sentido de, imaginando que é mais ético nós não lidarmos, porque alguém pode vir a saber que nós lidamos com questões de religiosidade durante a atividade profissional, porque a medicina sugere isso. E, para vocês terem uma ideia, quem não está utilizando essas ferramentas está desatualizado. Nós vamos esperar mais o quê? Mais 10 anos de vida profissional ou mais uma encarnação? Por quê? Porque a hora é grave. E toda sementinha de luz espírita, mas não só espírita, espiritualista de um modo geral, pode ser uma semente num solo que está apenas aguardando a semente chegar, germinar, florescer, frutificar e, desse modo, ensejar a cura. Enfim, vamos refletindo, né? Deixa eu ver onde é que eu parei. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, não é, a reunião, na verdade, de desobsessão. Ele disse isso de outro modo, que é a reunião mediúnica para tratamento, como o próprio nome dela diz. O atendimento espiritual pelo passe é amplificado pela assistência de espíritos elevados, conforme o seguinte relato de André Luiz, ao observar uma sessão de passes ocorrida em determinada casa espírita que André visitou. E aí vem, o trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar. E depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da casa. André Luiz. O passe é revigoramento de energias transfundidas em nível perispiritual, que se reflete na organização física, com evidentes benefícios orgânicos para os encarnados e, obviamente, até com mais razão, para vítimas, pacientes, espíritos sofredores desencarnados, ligados ou não a casos clínicos e a pessoas encarnadas. Porque o mundo espiritual também tem as suas necessidades próprias, intrínsecas, que nem dependem do plano físico. Por isso que, por exemplo, quando
em reuniões sérias, feitas durante a pandemia, quando algo que ainda acontece hoje, mas numa época onde o drama era muito mais expressivo, milhares de pessoas morrendo por dia pela pandemia, chegando no mundo espiritual exaustos, porque ficaram em terapia intensiva por 3, 4 semanas, se exauriram do ponto de vista da energia vital, chegaram no mundo espiritual vivendo como chegam. No fundo, sempre chegaram em função das mais variadas doenças. Na pandemia, foi uma questão macroscópica, não é? Por causa do grande número de casos. Então, nessas reuniões que se deram até aqui pertinho, com a casa espírita fechada e o trabalho acontecendo no lar, a corrente magnética, o toque ou choque anímico, que é algo extremamente benéfico, como um recurso, uma variante da reunião mediúnica ou algo entrosado com ela, havia médiuns relatando filas de desencarnados sendo levados como que no colo ou nos braços de benfeitores em boas condições para virem receber esse toque magnético oferecido através dos médiuns da equipe. E eles se renovam meramente pelo toque. Ou seja, não era nem o passe habitual, porque não precisava ser o passe com imposição de mãos, bastava a aproximação, bastava a chegada e logo depois a partida. Chegadas e partidas trouxeram benefícios a muitas pessoas, trarão sempre, desde que nós conheçamos um pouquinho da técnica e coloquemos esses tesouros instrumentais em favor do mundo espiritual, que para muitos é um mundo que nem existe, oculto. E para muitos dos espíritas só se tornam aparentes quando são obsessores, o que é uma grande limitação ainda. Por isso é importante nós estudarmos sempre um pouquinho mais e mais, trocarmos ideias, ventilarmos melhor sobre coisas antigas, mas também sobre questões que um que outro ainda não conhecia. E se pensarmos bem, nós temos tudo isso aberto no grande futuro nos esperando. Enfim, seguindo adiante, então, na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma, que é o que ela vai ter condições de fazer depois. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. Ele está falando das células, das moléculas, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, só para nós concluirmos a parte da apostila de hoje, a água magnetizada ou fluidificada é também veículo eficaz de fluidos medicamentosos. E eu até diria, antes de fazer a leitura do que vem a seguir,
que nós valorizemos cada vez mais esse recurso. Não deixemos isto cair numa espécie de obviedade ou de lugar comum. É a água. Pelo contrário, é uma coisa santa, é uma coisa de um valor extraordinário. Que, aliás, nós usamos, né, utilizando-nos a rotulagem de água fluidificada, mas a água é elemento de prevenção e de ajuda, de cura, de melhora, há muito tempo, antes da doutrina espírita. Porque isso foi sendo pensado por todos aqueles que nos precederam, ajudando a humanidade a se servir desse recurso. Então, não percamos de vista que cada hora, cada dia, nós podemos valorizá-la ainda mais, como uma expressão, eu diria até, de Deus na Terra, em nosso favor. Eu digo isso até também para mim próprio, porque às vezes na correria eu acabo nem separando a água no culto do Evangelho, na reunião mediúnica, quando não é para ser assim. Enfim, a água magnetizada também é veículo eficaz, fluidos medicamentosos que, ao serem absorvidos pelo perispírito, são transferidos para o corpo, balsamizando-os. André Luiz faz referência a esse importante recurso terapêutico quando descreve a ação de Clementino, elevado orientador espiritual, no processo de magnetização da água. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual, leia-se, perispírito, a se estamparem no corpo físico, agora ou depois, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Lembrando que a água fluidificada e o passe, como é natural se imaginar, são recursos de fora para dentro. Não é assim? Como a imensa maioria dos medicamentos alopáticos e homeopáticos da medicina mais conhecida, especialmente no Ocidente. Mas é importante lembrar que tudo isto é também, como vimos mais atrás hoje, que isso é para que cheguemos, para qualquer um, a uma condição em que cada um vai assumir a sua própria responsabilidade quanto às mudanças interiores que precisa concretizar a bem da sua própria alma, do seu próprio espírito. Permitindo, aliás, que aquele Cristo divino, aquele Cristo interior, ele se expanda e tenda a ocupar gradativamente o maior espaço possível
de nossos conteúdos profundos e amplos da nossa realidade. Então, tudo isto é para nós mesmos, não só para nós aprendermos o seu valor, para utilizarmos para os outros, mas é algo que pode nos ser muito útil, mesmo que nós eventualmente não estejamos agora dentro de um processo de obsessão qualquer, até porque é algo preventivo. Então, da próxima vez, nós vamos ter um dia de um tema avulso, e depois, num próximo encontro, nós vamos seguir o item 1.4, 1.5 e 1.6 deste tema que nós estamos mais ou menos na sua metade, que são os recursos para tratamento das obsessões. Então, meus amigos, nós teríamos aí 10 minutinhos, podemos continuar gravando a reunião e aqueles que desejarem trazer alguma dúvida, alguma questão, mas realmente como que pertinente, relacionada com o tema hoje, por favor, fiquem à vontade para fazê-lo. Doutor Sérgio, boa noite. E o Cário? Olá, Il, tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Eu gostaria de saber sobre o autopasse nessa questão da desobsessão. A gente está passando por esse processo obsessivo, como é que fica a questão do autopasse? Já te falo. A Linave perguntou por escrito se água magnetizada é a mesma coisa que água fluidificada. A resposta é sim, porque esse fluido é magnético. Então, são maneiras diferentes, comuns, de se referirem à mesma questão. Agora, o autopasse é uma questão interessante também. Como uma sugestão, eu acho que nós devemos sempre buscar o passe que venha de alguém, se possível, dentro da instituição espírita. Porque na casa espírita há a ideia de equipe encarnada e desencarnada. Então, nós queremos eficiência, bons resultados e segurança. E o lugar mais seguro do mundo é o centro espírita, como é uma expressão que me faz lembrar de Raul Teixeira, que comentou desse modo há alguns aninhos atrás, né? Então, esse é o principal aspecto. Mas vocês imaginem como tem sido comum nós darmos o passe a pessoas espíritas em qualquer lugar do Brasil e até em outros países, visitando doentes numa clínica, num manicômio, numa terapia intensiva. Por coincidência, ontem à noite, eu, a Viviane e a dona Jaissara, mãe da Viviane, fomos ao Hospital Vitória, aqui na Barra da Tijuca, porque um senhorzinho de 92 anos, com neoplasia, está num quarto particular, mas numa situação de desencarnação próxima. E aí nós nos juntamos e fomos visitar o paciente e a esposa e uma das filhas que estavam ali no hospital, no quarto particular. E aí fizemos uma precezinha
não é? Houve a imposição de mãos, de parte tanto de uma como de outra, e, é claro, uma oportunidade preciosa de bons espíritos ajudarem aquele paciente, seja para o objetivo que for, porque nós deixamos tudo em aberto, porque ele está num processo pré-desencarnatório. Então, nós não trabalhamos para mantê-lo na encarnação, nem para acelerarmos a despedida do mundo, porque isso não nos pertence. E aí, repara, já não é a casa espírita. Você pode, num dia, visitar uma enfermaria da Santa Casa de Misericórdia e fazer uma peregrinação saudável, dialogando, escutando os pacientes, sugerindo a prece e, eventualmente, para quem desejar, oferecer o passe. Mas a tua pergunta é sobre o autopasse. O autopasse é válido quando não há outra alternativa melhor. Por quê? Porque ele é benéfico dentro de certos limites, porque tem que haver mínimas condições daquele que vai procurar ministrá-lo para si. Entende? Então, ele tem que ter um preparo, ele tem que ter instruções, ele tem que ter boa vontade para ajudar a si mesmo, ele tem que ter familiaridade. Do contrário, vai ser apenas uma ideia, que, como é uma ideia sadia, iluminada, muito boa, sempre terá algo de proveito. Mas quanto melhor, não havendo outra alternativa, quanto mais embasamento teórico-prático a pessoa tiver, melhor. Mas sempre que houver uma alternativa, sempre busque ajuda externa. Essa é a ideia. Tá bom, Will? Obrigada, doutor Sérgio. Nada. Ficou alguma dúvida? Me surgiu Pode uma outra questão. Pode Por colocar. exemplo, em relação, por exemplo, então como fica nesse caso? É claro que é bem colocado quando a gente não tem alternativa. Então, como que fica? Por que eu faria um autopasse se eu poderia, por exemplo, fazer uma prece solicitando a ajuda dos irmãos espirituais? Muito bem, é uma bela pergunta. Então, no próprio autopasse, a prece é essencial. Ela é quase tudo no autopasse. Brincando com estatística, 80% presumidos do autopasse é a prece. E os outros 20% são recursos que as próprias mãos do beneficiado são autoras do processo, por exemplo, de higienização, não é? Que tem a ver com o autopasse, e como de uma imposição de mãos a benefício de si mesmo. Tanto quanto nós podemos fazer analogia com a meditação. A meditação dos orientais, cada vez mais ocidentalizada, é aspecto que trabalhamos em medicina, com metodologia científica. Então, essas coisas são próximas entre elas. Mas a oração é fundamental, e ela é mais fundamental ainda do que a própria oração no passe convencional, de alguém que o oferece a outro alguém. Surgiu uma terceira, não? Quase. Brincando um pouquinho. Vamos? Obrigada. Nada. Então, alguém mais gostaria de trazer alguma observação? Muito bem, que bom que tenha ficado suficientemente, num primeiro momento, não é?
claro, né? Vocês todos têm a apostila, sempre é bom passar os olhos no texto mais uma vez, no outro dia, um pouquinho mais adiante, porque é sedimentação, não é? Uma coisa ou outra escapa, né? E também a lembrança de que, como fica tudo gravado, não é? Quem quiser retomar algo pode ir lá no YouTube e assistir um pedacinho, uma parte que possa não ter ficado claro na compreensão. Então, nós vamos... Não é isso, Marastelita? Estou vendo você fazendo afirmativamente com a cabeça. Então, são 8h04, claro, que somente no horário de Brasília. Nós vamos agora, como que, colocar uma música. Então, já que nós falamos da água fluidificada, ela foi tão lembrada hoje, né? Que nós não a esqueçamos agora, e nós, então, vamos fazer uma prece de tratamento e também de conclusão da nossa reunião de hoje. Vale lembrar que qualquer um de vocês pode estar se sentindo com uma necessidade qualquer, onde quer que esteja no seu lar, seja a cidade que for, acomode-se, se recoste na poltrona, na cama, se preferir. Deixa a aguinha do lado, o celular ou o notebook próximo, não é? Feche os olhinhos e se prepare para receber desses amigos queridos que estão conosco de uma maneira tão expressiva, eu diria. A outra ideia é que os demais que estão se sentindo bem se mantenham como doadores de fluidos. Os passistas que já trabalharam nessa área no trabalho da casa espírita, não precisam impor as mãos, mas se quiserem, imponham, tanto com a câmera aberta como fechada, como acharem melhor. Todo mundo aqui é livre para escolher o que achar melhor. De tal maneira que todos podem ajudar, mesmo aqueles que não têm maior familiaridade com o passe. E eu quero lembrar que vocês todos juntos formam uma equipe muito bonita de trabalho. E essa é uma das razões que a espiritualidade amiga nos envolve dedicadamente, todas as segundas-feiras. Porque se nós não enxergamos o que eles fazem com o que nós oferecemos, com o que eles retiram da natureza do planeta Terra, da natureza do mundo espiritual, pode às vezes parecer que o valor não é tão grande, mas eles são muito dedicados e capazes de ajudar doentes e necessitados no mundo inteiro. Então, que isso seja, meus amigos, e nós vamos bem juntos, orando, nos vendo como que de mãos dadas, agradecendo a Deus, a vida, a encarnação atual, a doutrina espírita acessível para todos nós. E agora, depois de um estudo de um tema tão bonito, tão oportuno, que nós, lembrando de uma verdadeira usina
que é a do corpo físico que nós encarnados temos. Outra que também possuímos, que é o perispírito, que os desencarnados, claro, possuem também. Nós, na matéria, temos o duplo etérico, a fonte do princípio vital, do fluido divino que possibilita a cura, a melhora, o tratamento de um sem número de pessoas. E sendo assim, Jesus, que tu possas estar mais perto da terra, que tu possas se valer desta humilde doação em equipe em favor do teu trabalho e de tudo aquilo de tanto amor que tu inspiras a esses espíritos queridos, benfeitores, trabalhadores incansáveis, uns que são mais próximos a nós, mas os outros também, da vida do altiplano, das esferas em que comungam os anjos teus. E como sabemos, não é, Jesus, das muitas dificuldades hoje no mundo, como temos a Terra sofrendo questões tão sérias, o nosso campo de pirâmide perfeita geometricamente, imensa, renovada hoje por todos nós juntos, ela engloba o planeta todo. E ela é tão divina como divinos são os recursos que o teu amor nos vai entregando. Que essa pirâmide tão bonita, que tem a ti no seu ápice, uma luz dourada extraordinária, reluzente, cintilante, as cores rosa, que na simbologia se vincula ao amor profundo, fraterno e universal. O azul que serena, que acalma, que traz benefícios psíquicos. O verde que higieniza, que depura, que alivia o peso das questões enfermiças do planeta todo. E neste verdadeiro arco-íris de bênçãos, em que as cores externam a luz branca, divina do cosmos, para o nosso mundo sofrido, para as famílias, para as nações, especialmente aquelas que vivem dramas maiores. Então, amigos espirituais, continuamos desejando atrair para o socorro as vítimas da onda de calor na Europa, que vitimou quase 2.000 pessoas na Península Ibérica, na França, na Itália e na Grécia. Acolhê-los, abraçá-los, convidando-as aos céus para viverem livres das intempéries de qualquer lugar. A nossa vontade coletiva em benefício daquelas vítimas
do terremoto no Afeganistão, vítimas que já estão sendo auxiliadas por reuniões anteriores, o drama da guerra na Ucrânia, crianças, mulheres, homens, idosos, vítimas que desencarnaram aos milhares, mais ou menos inocentes, e por elas todo o amor deste mundo, todo o amor dos céus, tanto para os que já se foram da matéria, como os que estão na luta pela vida, porque feridos por tiros, por mísseis, por explosões, todos os dias, já num conflito que perdura 5 meses. A tragédia dos refugiados, dos imigrantes. Nós aqui, Jesus, tentando oferecer o melhor para todo este trabalho de alento, de proteção, de cura, ajudando os suicidas, os abortados, aos milhões no mundo, tanto quanto procurando que o socorro possa chegar aonde há a violência esparsa por toda parte no Brasil, não só nas comunidades carentes, mas nas ruas, quando menos se espera, a morte, o sofrimento, a dor de tantas famílias. E não queremos esquecer o drama no Kentucky, onde aproximadamente 100 pessoas perderam as suas vidas, para que sejam requisitados esses espíritos pelos benfeitores, trazendo-os de volta a regiões de conforto e de refazimento, sem esquecermos os incêndios na Califórnia, onde algumas pessoas morreram queimadas. Então, é por isso, Jesus, que nós vamos convidando os céus para que abracem a terra, impregnando a vida humana nas ruas, nos lares e nas instituições, e penetrando com um amor extraordinário as zonas umbralinas e trevosas, onde o maior sofrimento reside, para que grandes transformações que só o teu amor pode ensejar possa acontecer o mais breve, quem sabe até, de certo modo, hoje mesmo. Jesus de Nazaré, Maria, nossa Mãe Santíssima, José da Galileia, João o Precursor, o Batista, os apóstolos, incluindo Judas Iscariotes, espírito lindíssimo, como todos os discípulos e os 500 da Galileia, para que a terra prospere nos parâmetros divinos que aguardam a humanidade quanto ao porvir. Muito obrigado, Francisco de Assis e Clara.
Eurípides, Bezerra e tantos outros. Tão amigos que abraçam a todos aqui do grupo numa espécie de um agradecimento, talvez até maior ainda do que a gratidão que a eles nós devemos. Muito obrigado, amigos dos céus e da terra, pelo encontro, pela nossa reunião de hoje. Que assim seja. Muito bem, Vivi, se você puder, agora sim. Pode interromper a gravação.